E aí, cara, tudo certinho, tudo tranquilo? Vamos para nossa aulinha então de massa reduzida, tá bem? Massa reduzida não é um conteúdo novo, é mais uma ferramenta que vai te ajudar principalmente em questões de mecânica, dinâmica, tá? E é uma situação bem específica, tá? Tu tem que seguir aqui três requisitos para cair no caso da massa reduzida, tá? Só que quando tem essa situação, te poupa bastante tempo, tá? E é específica, mas não é raro de aparecer, tá? Normalmente, a maioria das questões, tu pode usar massa reduzida se elas têm aqui nesses três requisitos, tá? Qualquer questão, às vezes não vale muito a pena, tá? Tu tem que também saber reconhecer qual que vale a pena usar e qual que não vale, porque acaba que tu pode deixar a questão muito mais difícil, tá? Então vamos lá. Massa reduzida. Como que a gente vai usar a massa reduzida? Temos que cumprir três requisitos aqui, tá bem? O primeiro requisito tem que ser um sistema de dois corpos, tá bem? Tem que ser um sistema binário, tá bem? Segundo requisito, o sistema tem que ser isolado, isolado, tá? Ou seja, sem forças externas, tá? Então, por exemplo, tu tem ali força normal, força de tração, força de atrito, força elástica, força gravitacional, esse tipo de força, tá bem? Forças conservativas? Não, não, a gente não pode afirmar sempre isso, tá? Mas são forças internas ao sistema, tá certo? Beleza. Terceiro aqui requisito, o referencial. A gente tem que fazer uma troca de referencial, tá bem? Sei lá, assim, tá? Só pra mostrar que a gente vai fazer uma troca de referencial, tá certo? Se tu não viu o último vídeo que eu postei de referencial não inercial, é bem importante que tu veja, tá? Bem importante que tu veja. Porque ele meio que dá a base para massa reduzida. Vou tentar te situar aqui onde que a gente está se metendo, tá? Primeiro, a gente tem aqui fora questões de dinâmica, tá? Questões de dinâmica. Aí dentro das questões de dinâmica, a gente tem as questões de vínculo. Dentro das questões de vínculo, a gente pode usar referencial não inercial. E dentro do referencial inercial, um caso específico, é a massa reduzida, tá? Para tu ver onde que a gente está se metendo. Claro, tem algumas questões que não necessariamente vai ter um vínculo geométrico e tu pode usar a massa reduzida. Mas aí talvez não valha muito a pena, entendeu? Beleza, alguns exemplos de casos que tu pode usar massa reduzida, tá? Um plano inclinado, uma cunha que se move, por exemplo, tá? Esse sistema ele é isolado, por exemplo, no eixo X, tá? Digamos que aqui tem um chão, né? A cunha não vai afundar no chão. Então, tu vai ter uma normal aqui na componente horizontal, né? Na caixinha, NX, e a mesma normal na componente X na cunha, tá? Então, esse sistema ele é isolado em X, em Y não. Mas tu pode usar massa reduzida em X, tá? Tu vai escrever as leis de Newton, as equações, e aí quando tu for fazer as equações para as forças na horizontal, tu usa massa reduzida. Nas forças verticais, tu não usa massa reduzida, porque ele não é isolado em Y, entendeu? Um outro caso, clássico esse aqui, né? O bloquinho preso ao outro numa mola, sei lá, que aqui tá estendida, né? Aqui, ó, os dois sentem força elástica, tá? Ou quando tem um bloquinho deslizando em cima do outro. Essa também é clássica, né? Com força de atrito aqui. Força de atrito, que empurra esse blocão aqui também, né? Força de atrito. Ou dois presos aqui, né? Por uma corda, sei lá. Uma barra. Depende. Tá? Os dois sentem atração. Tá bem? São alguns exemplos que tu pode usar. Tá? Depois a gente vai fazer alguns exemplos melhores aí de questões que já caíram no ITA, tá?
Beleza, vamos lá. Vamos começar pela dedução da massa reduzida, tá? Dedução, e eu vou fazer aqui a dedução mais simples. A dedução do caso mais simples, tá? Dedução mais simples. Beleza? Vamos lá, ó. Dedução mais simples. Vou pegar duas bolinhas aqui, M1 e M2, e elas estão sentindo uma força F. Só que em sentidos opostos, tá? Aqui, essa aqui de cima eu vou chamar de mais F, e essa aqui eu vou chamar de menos F. Que está no sentido contrário, né? Razoável, né? Beleza. Vou escrever as equações da lei de Newton, né? Da segunda lei. Primeiro, para a massinha 1, mais F é igual a M1 vezes A1. Só que esse A1 é em relação à Terra, né? Em relação à Terra. Alguém que está vendo de fora esse sistema aqui. Beleza? E agora eu vou escrever para a massinha 2. Menos F. M2 vezes A2 em relação à Terra. Fechou? Beleza. Agora eu vou fazer uma mudança de referencial. Vamos primeiro ver os requisitos sendo aplicados aqui, né? Sistema de dois corpos, eu tenho duas bolinhas. É um sistema isolado, os dois estão sentindo a mesma força aqui, né? E eu vou fazer uma troca de referencial agora. Pode ser qualquer um. Eu vou escolher entrar no referencial de 2. Tá? O que seria entrar no referencial de 2? Ele vai ficar parado. Basicamente isso, tá? É como se eu fosse o 2 e eu me sinto parado. Eu só vejo, é como se eu tivesse aqui do lado, me movimentando com a mesma velocidade, sentindo a mesma força que 2. Então, para mim, 2 está parado, entendeu? E eu vou estar observando o 1 fazendo um outro movimento. Vamos analisar isso, tá? Agora, eu estou aqui no referencial de 2, ele está parado para mim. A força F, ela vai continuar atuando no 1, certo? Ela vai continuar atuando no 1 aqui. Nada mudou. Mas agora, se tu viu a última aula do referencial não inercial, tu sabe que vai ter alguma outra força atuando nesse cara aqui, certo? Vai ter alguma outra força atuando. Antes, eu tinha uma força Fzão pra cá, no 2. Agora ele tá parado. Tá bem. Então eu tenho que adicionar alguma força aqui no 1, certo? Vamos escrever a lei de Newton aqui, tá? Vai ter a força mais F, né? Mais F. E agora eu vou colocar a força de inércia, né? Que faltou aí do nosso referencial não inercial, que seria aqui a bolinha 2, tá certo? A minha força de inércia ela vai ser o quê? Menos m1 vezes a aceleração do Caritia, né? Desse aqui, no caso. Que era A2 em relação à Terra. Essa aqui é a minha força de inércia, força fictícia, força de Einstein. Depende de como tu quer chamar, tá? Agora vai ser igual a m1 vezes a aceleração relativa deles, né? 1 em relação a 2. Tá certo? É isso aí. Então, agora a gente vai fazer uma manipulação algébrica, tá? Vamos reescrever isso aqui, mas agora substituindo a aceleração de 2 em relação à Terra. Tá bem? Como é que vai ficar? Mais F menos m1 vezes quanto que vale essa aceleração de 2 em relação à Terra? Eu vou tirar daqui, ó. É menos F dividido por m2, certo? Então eu vou substituir aqui, ó. Menos F dividido por m2, certo? Isso vai ser igual a quê? m1 vezes a aceleração relativa deles, certo? Ok. E agora eu vou só fazer essa multiplicação aqui, colocar o F em evidência. Ficaremos com mais F, que vai multiplicar 1, 1, 1
Menos vai ficar mais, né? Mais M1 sobre M2. M1 sobre M2. Esse 1 eu vou mudar para M2 sobre M2, né? Vai ficar todo mundo sobre M2. Isso aqui, tá? Que vai ser igual a M1 vezes a aceleração relativa. E olha só que interessante. Agora, por que eu fiz isso? Porque é como se a força F fosse a única força atuante, entendeu? Que era basicamente o que a gente tinha no começo. Só que os dois corpos estavam sentindo essa força, em sentidos opostos. Mas tem só essa força atuando, entendeu? Então eu vou manter esse princípio até o fim. E o que vai acabar aparecendo aqui? Eu vou passar esse termo para o outro lado e olha só o que vai aparecer para nós. F é igual a M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Produto dividido pela soma. Vezes a aceleração relativa. Tá certo? Isso aqui é a nossa relação da massa reduzida. Tá? Isso é a relação da massa reduzida. Perceba o que está acontecendo. A força resultante, ela continua a mesma, F. Ó, os dois tinham como força resultante F, certo? F menos F, enfim, é a força F, tá? Ela continua sendo a força resultante. A aceleração agora é a aceleração relativa entre os corpos, tá? Não é em relação à Terra, é relativa entre os corpos. E eu fiz essa correção, digamos assim, da massa. O fator da massa se tornou isso aqui. E isso que a gente chama de massa reduzida. Sempre que tu tem um sistema de dois corpos que é isolado e que tu faz uma troca de referencial, tu aparece com essa massa aqui, que é a massa reduzida do sistema, tá? Então eu vou até escrever aqui, ó. Isso é o que a gente chama de massa reduzida. Pode aparecer também como massa inercial. Inercial. Eu gosto de escrever como MR, tá? De massa reduzida, mas tem gente que também escreve com Mi, tá bem? Que nem é o coeficiente de atrito. Mi. Tá certo? Eu nunca sei escrever esse negócio, tá? Tem gente que escreve assim também, tá certo? Então, isso acaba te poupando muito trabalho. Muito trabalho, tá? E detalhe, tá? Detalhe. Sempre que tu for usar a massa reduzida nesse sistema, fazer uma troca de referencial, todas as outras grandezas que tu for medir que tem massa, tu vai usar massa reduzida também, tá? Então, se tu for calcular o momento linear, por exemplo, que é massa vezes velocidade, agora tu vai colocar a massa reduzida vezes a velocidade relativa. Entendeu? Tu vai meio que transformar todas as leis de Newton para tu conseguir trabalhar com elas de uma maneira melhor, tá? Sendo que um dos corpos agora está parado, beleza? E energia cinética, por exemplo, mesma coisa. Massa reduzida vezes a velocidade relativa ao quadrado sobre 2. Tudo a mesma coisa, tá? Ops. Beleza. Vamos agora fazer algumas aplicações, tá? Algumas aplicações. Depois eu vou falar mais sobre a energia cinética. Tem uma coisa legal para falar. Aplicações. Essa questão do ITA aqui, eu acho que é 2012, 2013, por aí. Ó, tu tem esse carrinho bizonho aqui, com uma mola de constante K, preso um bloquinho, uma mola que está deformada de X aqui, tá bem? Ele quer saber simplesmente a aceleração relativa entre a massinha, a aceleração da massinha em relação ao emisão, tá? É muito raro tu achar esse tipo de questão, que só te pede aceleração relativa, assim, seco. É difícil, tá? Mas essa aqui, cara, massa reduzida te poupa um trampo. Olha só, vamos mudar pro referencial do carrinho.
tá? Referencial do carrinho. Vamos deixar o carrinho parado, quem sabe, né? Agora vamos analisar a caixinha. Qual que é a força resultante da caixinha? Cara, é força elástica, né? Força elástica para cá, tá? Então vamos escrever, ó. Kx é igual a massa reduzida, porque eu parei o carrinho, fiz uma troca de referencial, certo? Então é massa reduzida. Vou escrever aqui do lado, né? Eita, que barulho estranho que deu aqui. Massa reduzida, multiplicação pela soma, vezes a aceleração relativa. Que loucura, né? Acabou a questão. É só isso, tá? É só isso. Beleza, vamos pro próximo. Quando tu tem esse aqui é legal. Muito difícil esse aqui. Um bloquinho preso ao outro, constante K, e ele quer saber o período. Quer saber o período? Cara, vamos entrar no referencial do M. Mzão. Vamos deixar ele parado, tá? Qual que é a força resultante no Mzinho? Força elástica, certo? Menos Kx. Tá? Massa reduzida de novo, produto pela soma, vezes a aceleração relativa. E daqui tu tira o resto. Tá? Tu pode usar isso sempre, 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 quando tu cumpre os 3 requisitos aqui. Tá certo? Beleza. Vamos pro terceiro exemplinho. Esse aqui, quando tu tem esses pêndulos, tá? Quando tu tem esse carrinho acelerando, essa caixa acelerando, cara, vamos perceber assim, esse sistema, ele não é isolado nos 2 eixos. Ele não é isolado nos 2 eixos. Ele é isolado em X, tá? Ele é isolado só em X, tá certo? Então tu pode usar essa massa reduzida nas equações do eixo X, tá? Como assim? Olha só, vamos mudar para o referencial do Mzão de novo. Muito mais fácil tu deixar o carrinho parado e olhar só para esse pêndulo aqui, certo? E aí tu vai ir lá, né? Vai desenhar o pêndulo. Aqui. Ângulo θ aqui, sei lá. E aí tu vai analisar as forças, né? Aqui é tração. Ou seja, aqui é t cosseno θ, né? Ty. Aqui vai ser o meu tx. Aqui vai ser a minha força-peso. Certo? É isso. Agora, eu vou escrever aqui a equação para o meu eixo x. Não, para o meu eixo y primeiro. Tá? O que eu sei? Eu sei que t cosseno θ vai ser igual ao meu mg, né? Vai ser igual ao meu mg. Tá bem? Beleza. Porque agora isso virou um pêndulo simples, né? E agora eu vou escrever para o eixo x. Cara, para o eixo x eu posso usar massa reduzida, porque o sistema ele é isolado em x, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, menos t seno θ, menos porque ele está restaurando, né? Menos t seno θ, que é a força resultante, é igual a massa reduzida, mzão mais mzinho, vezes a aceleração relativa entre eles. Aceleração relativa de mzinho, relação a mzão aqui. Tá? E deu, e acabou. Daqui tu tira o resto. Depende do que ele pedir, né? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho de energia, tá? Que é basicamente uma fórmula que tu tem que saber, tá certo? Essa fórmula ela vem de uma dedução muito longa, que não precisa mostrar aqui, porque é uma dedução que é muito calculeira, não tem nada de muito importante, que pega a velocidade do centro de massa e não sei o quê. Tudo para chegar numa fórmula, tá? Uma fórmula que é interessante que tu saiba. Não é difícil, mas é bem interessante que tu saiba. A gente está falando aqui agora de energia cinética, tá? Energia cinética do sistema.
tá bem? Ela é dada pelo quê? Massa reduzida vezes a velocidade relativa dos corpos ao quadrado sobre 2, que é o que a gente tinha falado antes aqui, né? Aqui, ó. Tá? Massa reduzida vezes velocidade ao quadrado, velocidade relativa ao quadrado sobre 2, mais um termo que envolve o centro de massa, que é a massa total, emissão, eu vou chamar de emissão, tá? Massa total vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2. Por que que muitas vezes essa soma não aparece, tá? Essa soma, esse segundo termo, não aparece muitas vezes. O pessoal acaba ensinando sem. Não acontece que não aparece porque isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é uma constante. Porque assim, se o sistema é isolado, aqui como a gente falou no começo, né? O sistema tem que ser isolado, sem forças externas, a velocidade, a aceleração do centro de massa acaba sendo zero. A velocidade é constante, certo? Ou o centro de massa está em repouso, ou ele está em MRU, tá bem? Então, esse termo aqui é constante. A massa do sistema também é constante, né? A massa reduzida tem que ter sistema de 2 corpos. A massa também é constante. Então, esse termo aqui inteiro é uma constante. Então, ele acaba cortando quando tu vai fazer conservação de energia, entendeu? Por isso que muita gente acaba ensinando só isso, tá? Mas se ele te perguntar, por exemplo, qual a energia cinética total do sistema, aí tu tem que saber isso aqui, entendeu? Tem que saber isso, tá? Então, por isso que é interessante tu saber e trabalhar dessa forma aqui, a energia cinética do sistema, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Um exemplo mais clássico de todos, mas que tu teria que saber, tá? Tu tem que saber, porque ele cai de muitas formas, em várias provas aí, eu acho que já caiu no ITA, se não me engano. 2013? Bah, não me lembro. Enfim, ele cai de várias formas, tá? Não necessariamente é assim. Aqui. Aí, M2, aqui é uma constante K. E a pergunta é, qual a deformação máxima da mola? Tá? Qual a deformação máxima da mola? Olha só, tem muitas formas de tu perceber isso, tá certo? Tem formas de tu perceber. Eu vou agora mostrar pela massa reduzida, que é o que eu achei mais fácil. Primeiro, observa, né? É um sistema de 2 corpos? Sim. Ele é isolado? Sim. Vai ter só a força elástica aqui, né? Beleza. Então fechou. Mas tu pode fazer conservação de energia, conservação de um momento linear. Tu pode fazer tudo isso que vai dar certo, tá? Não te preocupa. Mas vamos fazer pela massa reduzida. Vamos fazer só conservação de energia. Tu vai ver como vai sair tri rápido. Olha lá. Conservação de energia cinética inicial é igual a final. Qual que é a inicial? Cara, é só dessa bolinha aqui, né? Só dessa bolinha. Mas beleza. Eu vou usar isso aqui, ó. Tá certo? Qual que é a energia cinética do sistema no começo? Massa reduzida vezes velocidade relativa quadrado sobre 2 mais essa constante aqui, a gente sabe que é uma constante, então nem vou escrever, vou só escrever assim, ó, constante é igual a, depois, massa reduzida vezes a velocidade relativa ao quadrado, só que a velocidade relativa final, isso sobre 2, tá? Mais a mesma constante, mais uma energia potencial elástica, né? A bolinha vai vir e toim, vai fazer aqui a compressão na mola. Kx ao quadrado sobre 2. Olha só que sorte. A constante vai cortar, tá? E quando que a deformação aqui vai ser máxima? Tu não concorda comigo que esse termo aqui está diminuindo essa deformação? Está diminuindo esse termo aqui?
Por exemplo, se eu coloco 3, aqui como se fosse isso, 3 é igual a isso aqui, 2, e aqui vai ser 1, tá? Mas e se esse termo aqui do meio, ele vai a zero? O que vai acontecer com esse termo aqui? Ele vai aumentar, né? 3 igual a 0 mais 3. Então, esse termo aqui que está diminuindo essa, essa deformação, tá certo? Então, a deformação vai ser máxima quando esse termo aqui inteiro for a zero, tá bem? Ou seja, quando a velocidade relativa final for zero, for zero. Ou seja, a bolinha vai ir e vai chegar um ponto que vai comprimir tanto a mola que a bolinha vai estar com a mesma velocidade da caixa. Entendeu? Eles vão estar com a mesma velocidade. E é nesse momento que tem aí a nossa compressão máxima. Tá certo? Que a velocidade vai ser, a velocidade relativa vai ser zero. Tá bem? Que é basicamente se tu deixasse essa caixa parada aqui, né? Se tu deixa ela parada e a bolinha vai vir até parar e aí depois vai voltar. Nesse momento que ela para aqui, a velocidade relativa é zero. Entendeu? Tu pode pensar dessa forma. Tá certo? Beleza. Então, esse termo aqui inteiro vai a zero. Vai a zero. O que sobra para nós? Esse 2 aqui vai cortar com esse 2. E aí pronto, né? E aí acabou. Aí acabou. Qual que é a velocidade relativa inicial? É V0, né? Então, descreve aqui. Massa reduzida vezes V0 quadrado é kx quadrado. Passa o k dividindo e bota a raiz. Massa reduzida vezes 0 quadrado sobre k. Beleza? É isso aí. Fechou? Então, cara, massa reduzida é isso, tá? Lembra sempre dos requisitos para usar a massa reduzida. E perceba, se é uma questão que tu acha que pode ficar fácil por causa da massa reduzida, usa. Usa, sem medo. Usa sem medo. Se tu vê que começou a ficar bizonha a questão, e que tem umas contas ali que são muito bizarras, assim, que talvez não vá bater, para. Para e tenta de outro jeito. Porque não é um termo, não é uma estratégia que dificulta, e sim uma estratégia que facilita. Pelo menos é para facilitar. Fechou? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Valeu e um grande abraço. Fui!